Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma tarde linda que nos abraça para os estudos junto ao Evangelho, a Boa Nova de Jesus, e que possamos hoje abrir nossas mentes, nossos corações, para todo o aprendizado que for colocado hoje por cada um de nós. E que Deus nos abençoe. Bem-vindos todos. Dora? E assim, graças a Deus, ao Pai, com o coração cheio de amor, de vontade de participar, de ajudar, de doar o melhor de nós e também recebermos os ensinamentos que estão programados para hoje, que nós possamos não apenas receber e assimilar, mas que possamos também colocar em prática. Porque, como disse Paulo, se parar, não funciona, nós temos que fazer funcionar, e para isso nós temos que colocar em prática, né? Porque é a lei de ação e reação, aprendendo, doando e recebendo. Então, por isso, nós nos entregamos nas mãos de nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos benfeitores e amigos espirituais, que estão conosco sempre, mas especialmente hoje, no domingo, nesse horário, para que possamos aproveitar o máximo que pudermos desses ensinamentos tão abençoados, tão maravilhosos, que nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos para receber. Né? E vamos começar com a prece que o Pai nos deixou, que é a prece mais poderosa para todo o nosso planeta azul. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Então, vamos fazer o Palavras de Vida Eterna, lição 66, 66. O primeiro passo. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Palavras de Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 12. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem, não posso, e instados a auxiliar, respondem muitos, ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, a face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos, assim, a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca, divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária.
Veneremos, assim, a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca a divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas, na prática do Estatuto Sublime, é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Robusta lição, né, Joana? Como sempre. Então, eu fiquei pensando nesse texto, esse texto completou a minha semana, né? Porque foi uma semana bem de reflexão. Aí eu me perguntei assim, primeiro, né, a gente tem que lembrar que muitas vezes o primeiro passo, eu fiquei pensando, por que é tão difícil dar esse primeiro passo muitas vezes? Às vezes a gente tem medo, né? O medo paralisa a gente não dá o passo. A gente tem vergonha, tem orgulho, tem vaidade. E N situações e emoções atrapalham esse primeiro passo. E a gente reclama quando alguém não dá. Quando a gente fica esperando e fala, ai, fulano podia ter me ajudado, olha, não sei o que lá. E a gente quer que o outro faça, mas aqui fala, né? A gente tem que fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. E nesse texto também fala que quem dá esse primeiro passo e faz o bem, né, e estende esse amor, que eu acho que a lição é essa, é estender esse amor, viram N coisas atrás disso. Tem muita grandeza nisso, porque é que nem a Dora falou, é a ação, né, e reação. Se você vai dar amor, você vai receber amor. Se você, né, vai dar uma coisa que não é legal, você vai receber outra em troca. E tudo isso é para o nosso próprio aprendizado. E às vezes, assim, depois que você dá, muitas vezes esse primeiro passo, ou faz uma ajuda a alguém, alguma coisa, o interessante, eu não sei se vocês já observaram isso, logo em seguida, alguma coisa vem de volta para você, sabe? Assim, tipo, Deus, o universo, falando, ó, obrigada, sabe? Você foi muito lindinha. Porque é uma coisa impressionante, eu não sei se vocês já repararam isso, eu já me peguei em várias situações que, sabe, né, bom, fiz isso, acho que foi legal. E, de repente, sabe, um lugar que eu tô, que eu nunca acho vaga, aparece uma vaga, entendeu? Sempre vem uma, sabe, assim, ó, obrigado, né? É a lei da ação e reação que você manda no universo realmente volta para a gente. E aí eu estava falando para vocês dessa reflexão que eu fiquei nesses dias. Alguns sabem, né? A minha amiga perdeu o marido dela, e eu fiquei pensando muito nisso. Essa pessoa, gente, é uma pessoa tão amorosa, tranquila. Muitas vezes na época da Covid, eu encontrava eles na feira, enquanto a minha amiga estava fazendo a feira, ele ficava no carro. E aí ele me via, gente, sabe assim, uma palavra amiga, sabe, uma coisa boa, sempre positiva, sempre ajudando as pessoas. E aí, na sexta-feira foi a despedida, né, dele. Gente, muitos amigos, me fez pensar bastante em tudo isso, né? Muitos amigos, gente sempre falando assim, nossa, pô, ele vai fazer falta, mas que cara, sabe? Me ajudou nisso, me ajudou naquilo. E aí eu fiquei assim analisando, uma hora, né, na nossa despedida, né? A gente vai estar ali deitadinho ali também. E vai ter os nossos amigos ao nosso redor. E nossos amigos também, provavelmente, né, vão fazer algum comentário, né? E isso também não é tão importante, as pessoas, sabe? A gente está preocupada com os comentários das pessoas, mas o importante é que uma hora a gente vai acordar, a gente vai despertar no plano espiritual, em algum momento, né? São momentos diferentes para cada um. E aí vai ter uma pessoinha lá que essa realmente não vai falhar, né? Que é a nossa consciência, né? A nossa consciência de a gente estar no plano maior
e a gente não leva, né? A gente já sabe, acho que todo mundo aqui já está num pouquinho, sabe, um pouquinho, para saber que nós não vamos levar nada material. Então, a nossa essência, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos hoje, a gente vai estar lá, vai estar chegando dessa forma. E aí eu vi um gesto lindo, assim, gente, um nenezinho que não era neto, né, mas ele era considerado um neto postiço dessa pessoa, desse meu amigo, e ele queria estar ali, que a mãe colocasse ele ali perto dele, e ele ficou dando beijinho, fazendo carinho, sabe? E a impressão, assim, eu saí de lá leve, porque de você ver que a pessoa, nós podemos passar por essa vida e simplesmente passar, né? E a gente pode passar por essa vida, ler esse texto aqui, saber que todo mundo aqui fala assim, que todos os países sabem disso, né? Isso foi divulgado, né? Essa lei de que você quer aquilo, o que você quer para você, você faz pelo outro, você estende esse amor, a gente já sabe disso. E aí também, outra coisa, Jesus vem nos avisar uma coisa que eu achei super importante, que eu não queria esquecer de falar. Todos nós temos dentro de nós esse impulso de amor e de estender esse amor. Então, é maravilhoso quando você vê uma pessoa que ela foi na hora dela, ninguém vai antes, e de repente você está contagiado por aquele sentimento de amorosidade, né? Alguém que formou duas famílias, super querido. Então eu me pergunto, né? E nós, né? E nós estamos estendendo esse amor, nós estamos dando o primeiro passo. Acho que uns 15 dias atrás teve um evangelho, né, do Cantinho, que eu ouvi outro dia. Eu passo roupa e eu coloco o evangelho. E a Olga falou uma coisa que também me lembrou dessa lição. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E a todo momento, durante o dia todo, a gente está sendo chamado para a gente auxiliar alguém, para a gente dar um sorriso, para a gente simplesmente olhar para a pessoa, né, com carinho, com afeto. Então, oportunidades nós temos assim a mil. E eu tenho feito uma coisa que eu não faço todo dia, mas eu tenho feito de vez em quando. Eu estou chamando a reflexão da pisada na bola, né? No final do dia, assim, quando eu faço a minha oração, eu tento passar o meu dia rapidinho, assim, na minha mente, né? E aí eu falo, pô, é pisada da bola, porque quantos momentos eu podia ter feito diferente? Nossa, às vezes são momentos tão rápidos. Outro dia alguém falou aqui, não sei se foi a Rosa, às vezes a gente passa por situações tão rápidas que, né, você fala, poxa, eu não estava atenta, eu não estava sintonizada, eu podia ter feito diferente. Eu acho que eu falei demais. Então, gente, é isso. Gratidão aqui por esse grupo, né? E por esse amor aqui do Florescer. Então, obrigada, pessoal, por deixar com vocês. Elsa, você me fez lembrar nessa situação desse seu amigo, graças a Deus, tão iluminado, tão maravilhosa, né? Uma família feliz, uma família em paz, uma família consciente, né? Então, me fez lembrar, eu agora no momento me falha a memória, quem foi que disse que é assim, quando você chega aqui no planeta Terra, só você chora, todo mundo está feliz, toda a família está vibrando, estão felizes por você estar chegando. Mas você tem que estar atento para fazer com que, durante esse tempo de vida que Deus nos dá por acréscimo de misericórdia, na hora de ir embora, possamos sentir todos chorando, só nós possamos rir. Porque nesse momento, certamente ele estava em paz, em harmonia com ele, com a sensação da missão cumprida, né? E aqueles que estavam, desde o netinho postiço até todos os amigos, estavam ali chorando. São aqueles que um dia vibraram com a chegada dele, talvez, né? Então, é muito importante que a gente fique atento em nossos atos para procurarmos fazer sempre o melhor, seja para quem for, para os animais, para as plantas, para a vida em si, que Deus nos deu por acréscimo de misericórdia. Né? É isso que eu queria falar.
Tarsila está com uma carinha que quer falar, não é, Tarsila? A Rosa Não tá? levantou também. Rosa. Não, Gabi, não estou querendo falar. Eu estava querendo falar, era com você, que agora que você me falou, que eu estou achando que você está bem, que eu estou feliz em te ver assim. Eu ia até falar com você depois. Tá bom. Viu? É isso que eu queria falar, que eu estou feliz em te ver bem. Muito obrigada. Eu queria falar que esse texto é muito, muito bonito mesmo, e ele fala uma realidade, que é o primeiro passo. O primeiro passo pressupõe a primeira ação. O pensamento, o querer, é a raiz de tudo. Eu querer bem, querer fazer, querer ajudar alguma coisa, um pensamento bom de vontade, de querer. Ele é válido. Mas se eu não faço, se eu não boto esse querer em ação, ele não é efetivo. Ah, eu quero saber se ela está bem. Eu estou aqui pensando nela, mas eu não ligo para a pessoa que eu estou pensando, eu não procuro fazer nada ou mandar uma coisinha para ela. Ah, mas eu estava pensando nela. Eu acho que é válido, é claro que sim, mas não é efetivo no sentido de completo. Então, que bom que se todos nós, como a Elza falou, todo mundo sabe o que é certo. Essa época de chuva, se ninguém jogasse lixo tanto na rua, não tinha tanto entupimento, tanto problema todo, né? Mas todo mundo sabe o que é o bom, mas fazer essa primeira ação, eu gostei muito desse texto nesse sentido. Eu devo fazer, não porque eu vou ter um aplauso, um reconhecimento, talvez nem tenha reconhecimento, nem menos gratidão, mas o certo é o certo, mesmo que alguém diga que é ou não é, o certo é o certo, o bem é o bem. Então, acho que eu diria que esse texto é como se fosse assim: faça o bem pelo bem, mas faça. Se você não tiver uma recíproca, uma recíproca, uma devolutiva, não tem problema, não. Você ia fazer do mesmo jeito, não é? Você ia fazer, quer dizer, é como eu coloquei, acho que hoje. O bem sempre faz bem, o mal é que não. Eu escrevi hoje alguma coisa assim, que era uma troca. Aqui. O bem nunca faz mal, só o mal é que não faz bem. Então, se a gente quer o bem, a gente está sabendo, já adquiriu esse conhecimento, vamos colocar em prática. Ah, vamos tentar fazer o primeiro gesto de reconciliação, o primeiro gesto de desculpa, ou como a Joana fez. Se a Joana não tivesse só pensado em fazer o grupo e não tivesse se movimentado em fazê-lo, ela teve uma excelente boa vontade, mas ela executou a vontade. Então, o bem imaginado se tornou concreto, né? Então, acho que a gente tem que pensar assim, vamos fazer. Se não der certo, se foi só uma gota no meio do oceano, nós tentamos, fizemos de acordo com a nossa consciência, né? Isso em qualquer coisa do nosso dia a dia, não precisa ser uma coisa grandiosa mesmo, no nosso dia a dia. É isso que eu ia dizer. Obrigada. Obrigada, Rosa. Joana, só lembrando, né? Quando diz assim, querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso, sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Acho isso sensacional. Porque se nós conhecemos o estatuto divino, nós já sabemos as regras. É só começar. Então, como diz o mineiro, que para coçar e para comer é só começar, né? É mais ou menos isso, né? A gente vai já poder começar, mesmo que não dê certo. Porque aí você diz assim, tudo bem, eu dou o primeiro chute no gol. Vai que bate na trave, como é que eu faço? Não tem importância. Bate de novo, né? E a gente vai tentando até entrar no gol, não tem problema. O problema é que a gente tenta o primeiro chute, né? Aí bate na trave, aí você fala, é só uma porcaria mesmo, não vai dar certo, porque isso, porque aquilo, blá, 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 blá. Aí vou tentar o segundo. Gente, eu tive um sonho há alguns anos, eu e os meus sonhos, né? Que alguém dizia que eu precisava abrir uma porta, e eu precisava abrir uma porta para encontrar a solução, né? E eu vi uma placa assim, Vila Mariana, e a placa indicava a estação Vila Mariana. E na estação Vila Mariana, eu me deparei com 3 portas de ferro. E eu dizia assim para o meu companheiro, uma delas vai abrir,
não sei qual. Ele dizia assim: nunca uma porta vai se abrir, não vai dar certo, porque as portas são de ferro, não vai dar certo você conseguir abrir. Falei, uma vai abrir, não sei qual. Aí nós chegamos ali na estação e eu pus a mão na maçaneta da primeira. Claro que não deu certo, né? A porta não se abriu. Aí ele dizia assim: tá vendo? Tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. Não, mas tem mais duas. Aí eu abri a segunda também não abriu. A terceira abriu. E era lá que estava a solução das que eu precisava para realizar alguma coisa que ia resolver de outras tantas pessoas, né? Então, às vezes, a gente desiste na primeira, desiste ou na segunda, mas ainda tem mais uma, né? Tem a terceira. Então, se eu acredito que tem três, quando eu abro a terceira e não dá certo, qual é a primeira coisa que eu devo pensar? Não deu certo porque não é para dar certo, por alguma razão. Lá na frente, com certeza, alguma outra porta vai se abrir, né? Mas a gente ainda tem, por impulsividade, como ele fala aqui no último parágrafo, por impulsividade, a gente ainda não acredita que é capaz de abrir novas portas, né? E novos horizontes vão se descortinando à nossa frente, né? Então, o primeiro passo, ele é importantíssimo, porque é aquele que você muitas vezes vai decidir a tua própria vida. Então, a Rosa estava falando do bem-querer, né? A gente tem que aprender a bem-querer a nós mesmos, porque senão nós não conseguimos bem-querer ninguém à nossa volta, né? Então, o bem-querer, ele é fundamental a nós, para a gente poder aprender a abrir qualquer porta que possa aparecer na nossa frente. E a gente olhar e dizer, vai abrir-se essa porta e eu vou conseguir uma solução. Se não abrir, é porque a solução não está na porta, está em outro lugar. É sempre acreditar que nós somos capazes de fazer o bem, né? E o melhor que está ao nosso alcance. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar na vida, né? Nesse mesmo dia que eu tive esse sonho, eu estava na Domingos de Moraes, gente, era uma enxurrada horrorosa, um temporal, do tipo do temporal aí da Rua da Rosa. Era muita chuva, muita lama, muita sujeira, mas haviam pedras que estavam no meio da rua que se sobressaíam à água. Então, a água, ela não passava por cima das pedras, ela passava rente às pedras. E eu tinha que pular pedra por pedra, sem molhar os meus pés. Esse era um teste que eu tinha que fazer para falar sobre a minha fé e para falar sobre o primeiro passo que eu tinha que dar. E foi muito difícil, né? Você atravessar um grande trecho de uma rua, onde, no meio de uma enxurrada, você não molhar os pés, né? Você tinha que pisar exatamente naquelas pedras, porque senão você não iria conseguir vencer. Então, a gente é provado, é testado em todos os momentos da nossa vida, né? A pular as pedras do caminho, sem se molhar, sem se sujar os pés, né? E a poder abrir as portas que aparecem, surgem, são as oportunidades da nossa vida para abrirem-se novas portas que vão nos levar sempre ao melhor. Esse, para mim, é o primeiro passo. Obrigada, gente. Desculpa, eu falo muito, né? Mas eu gosto de falar, tá? Por isso que eu falo muito. Não é que eu falo sem querer, eu quero mesmo. Sempre muito bom. Continue falando, Ana Carla. Muito obrigada. Guardar, quer falar alguma coisa? A Rita.
Então, o parágrafo que me chama muita atenção, ele fala assim: o mestre dos mestres faz o bem, alivia assim paga, acende esperança, perdoa espontaneamente, sem aguardar retratação. E me toca muito esse sem aguardar retratação, quer dizer, a gente precisa fazer todas as coisas de forma correta, como a gente já tem aprendido, a gente tenta e vai chegar lá, mas perdoar sem aguardar retratação é uma coisa que me parece estar tão longe, pelo menos é, é tão difícil para a gente, né, saber que temos que aprender a fazer isso. É diferente, é muito forte isso. Espero poder chegar a um dia a esse grau de perdoar, sem precisar que os outros se retratem do que já fizeram, né? O meu filho, muitas vezes, ele fala para minha filha, que é mais nova, que ela não tem que esperar ser tratada como ela trata as outras pessoas. E esse ensinamento, para ela, é complicado também. E eu acho que para a gente ter noção da primeira regra é muito bom. É um começo, e a gente tem que fazer. E tem que ter tanta grandeza de não esperar dos outros nem perdão, nem retratação, mas fazer as coisas porque é o correto. E ponto final. Só isso, né? Isso é bonito, mas é difícil. Só isso. Obrigada, Guadar. Mari, você está aí quietinha também, Mari? Marilúcia. Estou quietinha, só ouvindo. Estou quietinha. Eu estava pensando aqui, o que a Guadá acabou de falar, ontem eu estava falando, na verdade, hoje de manhã, eu estava falando com os meus filhos sobre isso. Às vezes, você quer ser bonzinho, até conversei com minha mãe essa semana sobre isso, você quer ser bonzinho, e assim, num nível muito, muito, muito escondidinho, você aguarda o retorno. E a gente não se dá conta de que isso é orgulho, né? Eu vou ser legal, eu vou ser bonzinho, mas eu espero pelo menos um muito obrigada. Né? Espero, como ela falou, o comentário das pessoas: olha que pessoa legal, olha como ela é bacana. Então, se isso vem, tá tudo bem, porque é o nosso orgulho que está em jogo, né? E como você falou, Guadá, até chegar ao ponto da gente fazer o bem e nem passar pela cabeça um muito obrigado, mas assim, a gente nem cogitar essa possibilidade, né? Não, olha, eu fiz porque sim, né? Porque eu achei que devia, pronto. Mas assim, com o total desprendimento, a expectativa zero das pessoas dizerem: olha como ela é boazinha, olha como ela é legal, até a gente chegar aí, vai muito chão, mas é um exercício, né? É um exercício. Então, aquela pessoa, isso foi assunto terapêutico essa semana, até a pessoa fazer ser boazinha, ser bacaninha, sem medida, né? É uma forma exacerbada de orgulho. Por isso a gente tem tanta dificuldade de falar um não, né? Não, eu não posso, não, eu não quero, não, eu não vou. A gente tem muito essa dificuldade. O que o outro vai pensar, né? Isso é um orgulho colocado à prova o tempo todo. Então, nós somos testados a praticar o orgulho nesse sentido. A gente faz aquilo que é correto porque é o que é correto. Né? Independente de qualquer coisa. A gente é bonzinho porque é legal ser bonzinho, não porque o outro vai achar. Então, a gente tem muito aquela coisa do revide, né? Vou pagar na mesma moeda, não vou engolir sapo, não vou levar desaforo para casa. E aí a gente perde tempo, perde energia, perde saúde mental, principalmente, porque é uma grande bobagem, né? O que é certo, a gente tem dois caminhos, o que é certo e o que é errado. E é isso. O que é certo é para ser exemplificado, o que é errado, o sopro divino leva embora.
é trabalhar muito com orgulho da gente, né? Isso é muito sério. A Suzy quer falar. A Rosa também. Acho que a Rosa levantou a mão primeiro. Eu ia compartilhar com vocês um exercício, como você estava falando, do que você acabou de dizer agora, que eu faço brincando comigo. Acho que a Joana sabe, e a Tata também talvez sabe, quando eu viajei, agora eu comentei com elas. Quando eu viajo, né, que eu viajo assim para fora, né, aí eu faço uma brincadeira comigo, comigo e com as pessoas, né, uma brincadeira assim. Eu olho para elas. Eu geralmente vou para lugar assim que as pessoas são mais fechadas, né? Não são de sorrir, nem de falar mesmo. Tudo bem, é cultural, eu sei disso. Eu também sou oriental, sei como funciona. Aí eu pego, falo para as pessoas assim que eu encontro na rua, no elevador ou na rua, assim, qualquer lugar que eu esteja aqui numa loja, né? Eu olho e dou um sorriso para elas. Aí eu faço assim, já me dou um sorriso. Aí você vai dizer, mas você espera que a pessoa sorri? Se ela sorrir, é o meu lucro, porque eu tô dando, entendeu? Eu tô dando o que eu tenho. Então, eu acho o pessoal meio sério, assim, meio assim, contido, meio mais trancado. Eu pego, olho assim, sorrio, né? Antes de qualquer coisa, eu dou uma mesmo que eu não fale com a pessoa, eu sorrio. Aí o que eu acho interessante é uma experiência que eu faço. A maioria corresponde. A maioria sorri, seja homem ou mulher, mais idoso, assim, ou um senhor, ou trabalhador. Eu sorrio com muita educação, assim, sorrio, né? E eu observo, sabe? Aí eles sempre sorriem de volta. Sempre talvez seja um exagero, 90% sorri de volta, sabe? Eu falo que é uma brincadeira que eu faço, até comento com meu esposo. Olha, só você sorrir que eles vão sorrir para você, vão tratar você igual. É isso que mais ou menos que a gente está falando. Quando eu quero sorrir, eu estou dando, não quero cobrar que me dão esse sorriso de volta, mas se me dão de volta, eu fico mais feliz. Mas também, se não derem, eu sorri do mesmo jeito, sabe? Eu acho tão interessante, é uma brincadeira que eu faço isso. Eu queria que é exatamente dar, dando, porque querer, porque acha que vale a pena, porque é o que você tem para dar. Era isso. Suzy? Oi, Joana. Não, porque eu estava pensando no que a Mariluce falou, e Mariluce, né? Que estava falando agora do cantinho, né? Porque ela não tem o nominho dela ali. A gente espera, não adianta, a gente espera. A gente faz, com todo o coração, às vezes a gente não precisa, mas a gente gostaria de receber. Mas também existe uma questão educacional da recompensa. Se você fizer isso, eu te dou aquilo, né? Tá dentro também da cultura você ensinar as pessoas a esperarem, né? E a gente não é educado a dar sem esperar o obrigado de volta, ou quando você faz alguma coisa e da outra pessoa, poxa, eu queria que ela reconhecesse, pelo menos pedir desculpa, né, pelo que fez para mim, e, e aí isso se junta com a nossa vaidade mesmo, né? A gente quer ser o bonito da foto, é isso que ela falou, é bonito, é legal ser bonzinho, né? Até vilão é legal, dependendo da roda que você tá, ser o mais valentão da turma, né? Então é ser o mais, é a vaidade que se manifesta. Mas também nós não temos a educação, não recebemos a educação de encarar a falta da recompensa, né? Por isso que a gente não gosta de perder. Quem gosta de perder? Eu jogo por esporte, não tô preocupado em perder. Que nada, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo acha que é primeiro, né? E, não, o que vale é a brincadeira, ganhar não faz parte, faz. Mas porque a gente é educado, porque o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente é o premiado. Ele que tem a visibilidade, ele que recebe atenção, ele que é elogiado. Se você não corresponde a um padrão de beleza, se você não corresponde a um padrão X, você é desprezado, você é ridicularizado. Então, às vezes, você espera ser bonzinho para receber a recompensa, ou pelo menos sendo bonzinho, alguém vai gostar de mim, né? E a gente fica com aquilo no nosso sentimento. Quer dizer, além de nós já sermos naturalmente imperfeitos da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a própria sociedade, ela é nutrida com esses sentimentos, porque quer a recompensa do muito obrigado, do me desculpe, até mesmo o sorrisinho no elevador, né? Isso a gente quer receber de volta também.
Lógico que você está sendo espontâneo, mas às vezes o não receber assim, nossa, que cara mal-humorado, nem respondeu o meu bom dia, como a gente faz quando chega no hospital, às vezes, cumprimenta. Tem gente que às vezes está tão distraído, pensando nos seus problemas, tá com sono, tá com preguiça, tá preocupado com alguma coisa, não ouviu você falar o bom dia, né? Mas a gente já tá pensando, nossa, nem respondeu, falei bom dia para a pessoa, ela nem respondeu, né? E a gente tem esse julgamento mesmo, infelizmente. E tá também na educação, por isso que eu acho que é tão difícil a gente quebrar isso. E isso tem que ser um exercício, né? Para a gente pensar que a pessoa não respondeu o teu bom dia, a pessoa não te agradeceu pelo que você fez, às vezes porque ela não teve tempo, às vezes ela nem percebeu que ela não agradeceu, ela agradeceu dentro dela, mas a gente já está julgando, a gente já está lá com o nosso ego corroído, né? E essas coisas que a gente tem que estar atento para perceber isso. Faz parte da gente, mas quando a gente percebe isso, a gente pode conversar com a gente, né? Poxa, eu queria. Mas tudo bem, não foi dessa vez, alguém vai. E aí, de repente, como você menos espera, alguém te dá um bom dia, alguém te abre uma porta para você entrar. É aquilo que a Elsa falou. Vem do nada, aparece alguma coisa que vai te retribuir, não naquela hora, não naquele momento, mas num outro momento em que uma outra pessoa está sintonizada para dar esse retorno, né? E a gente pode fazer esse vigiar nosso de não estar julgando, interpretando o outro, mas a gente mesmo, essa nossa expectativa de receber a recompensa, né? E que a gente, na maioria das vezes, não tá, porque a gente espera. Agora, com o tempo, com o conhecimento, com esse discernimento, a gente pode ir conversando conosco mesmo para ele tentar eliminar essa necessidade que a gente tem da recompensa. Obrigada. Obrigada, Suzy. Acho que a Marucelli levantou a mãozinha também. E a Levantei, sim. Me aconteceu uma coincidência hoje e que eu acho que tem a ver com esse agradecimento. Olha só, eu tinha há 40 anos atrás, que é a idade da minha filha, eu tinha um jardim de infância. E há 40 anos atrás usava-se mimeógrafo. E eu chamava um rapaz para consertar o mimeógrafo, porque ele vivia dando problema. E então, hoje, a minha filha me apresentou para uns amigos dela, e ela me apresentou a essa pessoa, que é um senhor hoje em dia. Aí ele, um senhor e é empresário, ele então me contou que quando eu chamava para consertar o mimeógrafo, era em ocasiões que às vezes ele não tinha nem o que comer. Então, aquele trabalho ele como mimeógrafo ficou marcado, e que ele nunca mais esqueceu a minha fisionomia. Eu pensei, gente, eu chamava porque precisava, né? E nunca poderia imaginar que era um rapaz, 20 anos, deve ter uns 60 hoje, e que eu estivesse fazendo bem, né? De chamá-lo para trabalhar, nunca lembrei. E esse negócio da recompensa que ela falou, eu fiquei tão feliz que eu nem lembrava que eu tive um mimeógrafo na vida, porque, né, quanta coisa que apareceu depois disso, né? E foi muito gratificante. Então, não é só uma questão de ficar esperando, porque eu nunca esperava, porque eu não lembrava nem do mimeógrafo. É, e, e aí eu consegui lembrar da, da, da fisionomia dele, mas ele não esqueceu. Olha, não é interessante? Mário, é a gratidão. Quem tem gratidão, Mário, é uma coisa para a vida eterna, né? A pessoa não te esquece, porque você foi um anjo naquele momento que ele precisava. E ele tendo consciência, ele tem a humildade e a gratidão
ter feito o trabalho para você, né, no momento que ele precisava, e a gratidão. E eu fiquei muito feliz. Acho que a Tarsila também levantou a mãozinha, não foi, Tarsila? Sim, eu queria dizer o seguinte, às vezes a gente entra no elevador, tem uma pessoa assim tão carrancuda, e a gente fala bom dia, a pessoa mal responde, mas a gente não sabe o que está se passando com aquela pessoa, né? Ela pode estar passando por um momento muito mal. Tudo bem, acho que a gente, os outros não têm culpa do que se passa com a gente tem que sempre estar assim, com uma aparência melhor. Mas nem todo mundo consegue. Tem pessoas que, eu tenho uma amiga, por exemplo, que passa por problemas seríssimos e ela está sempre brincando, sempre rindo. E eu falo para ela, nem parece que você está com problema. Ela fala, mas eu sou assim. Outras pessoas são diferentes, as pessoas aconteceu uma coisinha de nada, uma dorzinha no pé, pronto, já fechou a cara, então já mudou o humor. Então, acho que é isso que a gente também tem que entender, né? A maneira como as pessoas são, né? É isso que eu ia falar. Roberta, eu acho que pelo avançar da hora, alguém mais tem alguma pontuação sobre o texto, gente? Eu queria pontuar rapidinho. Há uns anos atrás, né, quando a gente ainda fazia as atividades no cantinho, lá na vila, né, lá no fundo, né, eu fui, se eu não estou enganado, a gente fazia a cirurgia espiritual ainda presencial, lá onde era o cantinho, e eu fui para preparar a sala, né, para a cirurgia que seria no dia seguinte, porque era um feriado, numa quarta-feira, e na quinta-feira haveria cirurgia espiritual. Eu fui lá como voluntário para higienizar a sala. E aí, nisso, quando eu tinha terminado já, a dona Carmen desceu, trazendo aquele chazinho dela maravilhoso, e a gente está sempre aprendendo, né? E eu, muito curioso, fiz uma pergunta para ela sobre alguma coisa, né? E a dona Carmen olhou para mim e ela disse assim mesmo. Emmanuel olhou para Chico e disse, auxilia e passa. Aquilo foi muito importante para mim, porque ela respondeu mais do que a minha dúvida. Ela me deu um caminho, um norte, né, para a gente refletir sempre, auxiliar e passar. E aí, quando a gente faz os trabalhos de assistência fraterna, no caso as desobsessões, e que acaba as atividades, a dona Carmen olha para a gente e diz assim, passa a régua. Esquece. O trabalho de assistência fraterna para os irmãos desencarnados, e por conseguinte, aos encarnados que por algum motivo recebem esse auxílio também, não precisa da nossa lembrança. Então é algo que eu vejo tão bonito quando termina um trabalho de assistência fraterna, a gente passa a régua, a gente sabe que naquele dia, naquele horário, a gente deu do nosso melhor, que a gente teve a oportunidade, às vezes é isso que a gente esquece, é que auxiliar e servir é oportunidade. Então, a gente recebe essa oportunidade e a gente auxilia. E que maravilha é a gente passar a régua e não lembrar sobre aquilo que a gente auxiliou, dialogou. E, às vezes, no dia a dia, na matéria física, a gente acaba, como disse a Elza, parece que a gente fica meio travado, né? Porque, às vezes, a gente acha que a gente não tem os instrumentais para auxiliar. E, como disse muito bem a Rosa, na brincadeira dela, às vezes um único sorriso ilumina
o dia de alguém. Não é uma brincadeira. É um ato de amor, é um ato de bem-querer através de um sorriso. E Deus sabe, como disse a Mari, com muita propriedade, o quanto o orgulho ainda é uma traça que existe em nós. Mas Ele nos dá a oportunidade, todos os dias, de dentro dos instrumentais que nós possuímos, de auxiliar e servir. De maneira mais ativa, através do pão, através da água, através da roupa, através do alimento, mas também através da caridade do pensamento. E aí, naquilo que a Guadalupe falou, da retratação, que a gente gostaria que os outros, muitas vezes, se retratassem pelas suas falhas em relação a nós, mas também como é difícil nós nos retratarmos em relação às nossas falhas, em relação aos outros. Aí eu sempre tenho o seguinte raciocínio, quando Jesus diz assim, perdoa o teu inimigo enquanto ainda há tempo, e a gente diz assim, meu Deus, mas eu não tenho ainda a capacidade divina de perdoar. Mas se pelo menos eu conseguir, em vez de querer o mal, como aquela citação da Rosa, né? Que o bem não faz o mal, mas o mal também não faz o bem. Se nós sairmos de cima do muro e nós expressarmos através do nosso pensamento, oração, Pai, me ajuda a tirar esses pensamentos ruins da minha cabeça, que eu não desejo mal para o outro. Me auxilia a crescer, me auxilia a caminhar, a auxiliar e servir, sem desejar nada em troca. E aí, como a Elza falou, lembrando muito Santo Agostinho, revisando o meu dia a dia, a gente vê, como a Rosa colocou em outras situações, como a gente estava desatento, como a gente falhou. Mas são essas imperfeições da alma humana em crescimento evolutivo que nos fazem crescer, que nos fazem se reconhecer, se ver de frente. E pouco a pouco, essa traça do orgulho, ela vai desaparecer. A gente não sabe quando. Mas olha que beleza é a possibilidade de tentar. Para que um dia a nossa alma, sem as traças do orgulho, sem as traças da raiva, do ódio, da vingança, a nossa alma se transformar num caminho sedoso, um perispírito de seda, pleno de luz. Como disse a dona Carmen, de boa vontade. Pois a boa vontade, por mais que não pareça, cicatriza nossas chagas. E ao cicatrizar as nossas chagas, o nosso perispírito se torna sedoso. E aí, passo a passo, ponto a ponto, como disse a dona Carmen ontem na oração final do cantinho, seremos discípulos e trabalhadores do Cristo, doando de nós, sem nada desejar. E o melhor, nunca vai cessar o trabalho, porque esse trabalho de formiguinha que a gente faz agora, ainda deixando certas folhas caírem, certas pedrinhas de barro ainda interromperem o nosso caminho, elas não mais existirão. E aí sim, é o destino da alma humana a espírito puro. Como Cristo disse. Então, como disse o texto de hoje, robusto, né, Joana?
muito robusto. Que possamos dar o primeiro passo e não desistir. Era isso que eu queria falar. A paz do Cristo com todos vocês. Obrigada, Rosa. Amém. Dona Carmen, será que dá para a gente ler a 102? Vamos lá. Mas só lembrando, gente, que educar, como diz a Amélia Rodrigues, não é instruir, é formar caráter, né? E esse caráter está nas nossas mãos, né? Essa formação. A gente pode ir na melhor faculdade, a gente pode ir no melhor colegial, no fundamental 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não importa quantos fundamentais passam na minha vida, mas o importante é que o caráter é formado por mim mesma, né? Essa é a grande oportunidade que eu tenho de crescer e de ter um perispírito de voal. Olha que chique, gente. Demais da conta, hein? Perispírito de voal não é brincadeira, não, hein? Uau. Então, a pergunta 102, né? 10ª classe. É a pergunta 102, né? 10ª classe. Espíritos impuros. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Sem culpas, e depois a gente procura uma boa terapeuta e tá tudo certo, tá bom? São espíritos impuros, são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que podem. Gente, eu falo muito esse trechinho aqui do Evangelho, do Livro dos Espíritos, quando a gente vai nesse trabalho, né, que é o último trabalho do horário da casa, a gente sempre diz assim, olha, os afins se atraem, né? Então, tem uma frase muito interessante em cima daquela frase de dize-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? E o Pedro de Camargo diz assim, dize-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então, o cuidado que nós devemos ter quando pensamos, porque de acordo com o que pensamos, são as nossas companhias, principalmente as nossas companhias desencarnadas, né? Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se tentam enganar falando de maneira sensata, não podem sustentar por muito tempo seu papel, e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas. Outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade. Qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio, da ignomínia. Gente, isso aqui é muito legal, né? Porque eu costumo brincar que existe um momento que você vai usar a tua máscara até o momento propício, né? Onde ela cai. E quando cai, você diz assim, gente, olha o que eu fiz, eu nunca pensei em fazer uma coisa dessa.
Pois é, minha filha, você nunca pensou porque você não se conhece, né? Então, a importância de nos conhecermos é o grande segredo para você não cair nessas malhas que enredam a própria vida da gente, né? Como dizia o nosso Adão Nonato, que a gente faz parte da turma do Barbantinho, né? A turma do Barbantinho é aquela que vai te manipulando, e você acaba sempre fazendo muitas vezes aquilo que eles querem, sem você perceber que você está sendo envolvido. Por isso, o grande segredo, gente, é muito legal isso, hein? É quando te passa um pensamento ou um sentimento, a primeira coisa que você para pensar, isto é meu? Ou é de alguém que está passando por aqui? Ou é de alguém que está me influenciando desde algum outro lugar, por conta da lei da afinidade, né? Então, é o cuidado que nós devemos ter de reconhecer quem nós somos, para que ninguém venha dizer para nós e infiltrar estas ideias de que realmente nós não somos aquilo que estamos pensando, mas nós somos aquilo que pensamos. O cuidado que nós devemos ter é este. Então, gente, é muito legal, quem leu Aconteceu na Casa Espírita, e quem não leu deve ler, viu, gente? Porque é muito interessante. Logo que foi lançado, muitas casas espíritas proibiram ler esse livro, né? A gente não podia nem ter na biblioteca lá das casas, né? Hoje em dia todos têm, porque é uma grande realidade. É como o plano espiritual se infiltra principalmente naqueles que têm um cargo, né, assim, importante dentro de casas, não precisa ser casa espírita, né, mas qualquer instituição, por conta de fortalecer a vaidade, o orgulho, é uma ressonância, né, a gente vai depois aparecendo tudo aquilo que nós somos, tudo lá por dentro, né, e a gente nem sabia e nem conhecia. Então, a grande importância é conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, e a verdade te salvará. Essa era a fala daquele cara bonitão, né? Que passou por aqui e nos deixou tantos exemplos lindos, maravilhosos, né, gente? É isso. 18:04. Joana Coda. Qual o nome do livro, dona Carmen, por favor? Aconteceu na Casa Espírita. Obrigada. Logo que foi lançado, foi um escândalo, né? Mas é a grande realidade. Que lindo. Obrigado, dona Carmen. E, pelo avançar da hora, nesse momento, vamos envolver a Joana com pensamentos de serenidade, de luz, de boa vontade e de fraternidade, para que a Joana possa fluir as vibrações e a prece de encerramento desse nosso encontro fraterno. Que assim seja. A paz do Cristo com todos. Irmãos, a caminhada é tão longa para todos nós. Mas a lição foi muito, muito clara. O primeiro passo tem que ser dado. Sempre no caminho do bem. Jesus veio para nos ensinar, para nos mostrar este caminho. Não desistam. Persistam na bondade, na boa vontade de fazer o bem. As situações nascem no nosso dia a dia, rotineiramente, nos levando, nos impelindo a fazer o bem.
Não tenhamos medo nem receio. Simplesmente vamos dando o primeiro passo. Deus confia em cada um de nós. E mais que tudo, Ele nos ama infinitamente. E tem uma paciência enorme com cada um de nós. E pela sua misericórdia, a gente roga todos os dias, para que tenhamos a oportunidade e a chance de nos alinharmos no bem. Não desperdice o seu tempo, não desperdice a sua hora. Avance no primeiro passo. Todos aqui reunidos numa tarde de domingo, finalizando uma semana, mas todos na disciplina, todos no empenho de exercer o que Jesus nos ensinou, que é o amor, a doação. Sim, todos nós precisamos, cada um de nós. E daí a necessidade de entender o eu sou você, porque o que eu desejo para mim não pode ser diferente do que eu desejo para o meu irmão. O eu ser você é a grande lição de Cristo, quando nos faz enxergar o nosso irmão com os olhos da compaixão, do perdão, da benevolência e do amor. Adiante-se, irmãos, dê seu primeiro passo. Tudo começa no seu pensamento. Alinhe seu pensamento no bem. Alinhe seu pensamento no amor. E faça o bem a todo momento. Hoje o planeta Terra clama por vibrações e por ações do bem. Que todos aqui reunidos hoje possamos, unidos em um só pensamento, vibrar para todo aquele nosso irmão, onde quer que ele esteja, próximo a nós aqui na família, distante em outros países, distante em outro plano espiritual, todos somos irmãos. E com essa verdade, essa consciência dentro de nós, a gente vibra luz e amor. Roga a Maria Santíssima, roga ao Criador a misericórdia, caindo sobre esse planeta Terra, fazendo acordar os corações endurecidos, fazendo despertar para a luz divina, para a luz de Jesus. Vamos todos seguir dando o nosso primeiro passo. O passo de estar com Cristo. Abracemos nosso planeta com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, irradiando o que vem de melhor de dentro de nós. O nosso amor, a nossa boa vontade, o nosso desejo. E esse sentimento de paz que nos invade quando a gente fala do Pai. A certeza e a confiança que brota em nós, pois sabemos que não estamos sozinhos. Reflitam, irmãos. Eu sou você. Somos um. Quando o amor habita em nós. E que este sentimento se estenda em cada um de vocês, em seus lares, para os seus familiares, e se estenda para o planeta Terra, para todos os irmãos, que eles sintam abraçados por nós, e que a Terra sinta a ternura, a afetuosidade, esse nosso desejo de abraçá-la com o nosso melhor. E com o Cristo em nós, nós agradecemos ao Criador, ao Pai, pela oportunidade deste encontro.
desejando que cada um de vocês aqui presentes, irmãos encarnados e desencarnados, sejam envolvidos, aspergidos pela luz divina. E com toda gratidão, agradecemos a presença de vocês, da espiritualidade, do Pai amado e de Jesus a nos guiar, para que tenhamos uma ótima semana, dando a cada hora o nosso primeiro passo do bem. Graças ao Pai, e que a paz de Cristo esteja conosco. Que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos pela participação, pela doação, que a gente possa continuar os trabalhos para quem pode ficar aqui no segundo momento. E que tenhamos toda a chance de estarmos aqui novamente no próximo domingo, unidos, mentalizando amor e paz para esse belo planeta, que é a nossa casa terrena, planeta Terra. Obrigada, gente. Ótimo.